Existem histórias que não precisam de gritos para serem ouvidas, histórias que sussurram e ainda assim têm o poder de ecoar dentro da gente por toda a vida. São histórias de pessoas comuns que carregam dentro do peito uma coragem que o mundo raramente enxerga. Histórias escondidas em olhares cansados, em rugas que parecem linhas escritas pelo tempo, em mãos marcadas por trabalho e luta. Quando olhamos para um idoso, muitas vezes vemos apenas o presente: cabelos brancos, passos lentos, uma fala pausada. Mas esquecemos que, por trás daquela aparência, existe um universo inteiro de lembranças, dores e vitórias. Cada ruga carrega um capítulo, cada olhar guarda uma saudade, cada silêncio esconde uma tempestade que um dia foi enfrentada. É por isso que hoje eu não vou te contar a história de uma celebridade, de alguém famoso ou de alguém que o mundo inteiro conhece. Hoje eu vou te contar a história de uma avó. Uma mulher comum, que poderia ser a sua, a minha ou de qualquer um de nós, mas que dentro dela existe uma força invisível, uma força que nasceu da dor, mas que se transformou em esperança. Uma força que prova que o corpo pode envelhecer, mas a alma nunca. Essa avó viveu perdas que poderiam ter destruído qualquer pessoa. Ela conheceu a solidão, conheceu o peso do abandono, conheceu o silêncio de noites longas, onde as lágrimas eram a única companhia. Mas, mesmo diante de tantas cicatrizes, ela nunca desistiu. E é aqui que a sua história se torna especial, porque ela nos ensina que não é preciso gritar para ser forte. Não é preciso vencer no mundo para vencer na vida. O que ela carrega dentro de si é muito maior do que qualquer conquista material. É a vitória de não ter permitido que a dor definisse quem ela é. Hoje, você vai conhecer a sua caminhada. Vai sentir as suas dores, vai enxergar os seus recomeços. E talvez, ao final dessa narrativa, você descubra que essa história não é apenas sobre ela. Essa história pode muito bem ser também sobre você. A vida dela começou como um livro escrito com páginas duras. Ainda criança, ela conheceu a falta. Faltava comida, faltava roupa, faltava conforto, mas, acima de tudo, faltava amor. Enquanto outras crianças corriam livres pelas ruas, rindo sem preocupações, ela carregava nos olhos uma maturidade precoce. Aprendeu cedo que chorar não adiantava, porque ninguém vinha para consolá-la. Aprendeu cedo que, se não lutasse, não teria sequer um pedaço de pão para enganar a fome. Era comum adormecer com o estômago vazio. O silêncio da casa só era quebrado pelo som da própria respiração e pelo bater acelerado do coração, que parecia perguntar: será que amanhã vai ser diferente? Mas, quase sempre, o amanhã trazia os mesmos desafios, a mesma dureza, a mesma ausência. Na juventude, ela acreditou que talvez o amor fosse a resposta, que ao lado de alguém finalmente encontraria o colo que nunca teve. Mas a vida mais uma vez lhe pregou peças cruéis. Confiou em pessoas que a decepcionaram. Entregou os sonhos a quem não soube cuidar. Colocou o coração em mãos erradas e viu esse coração ser despedaçado sem piedade. Houve dias em que ela mal conseguia levantar da cama, dias em que as lágrimas escorriam sem parar, queimando a pele como se fossem fogo. Dias em que pensou em desistir de tudo. O luto também bateu à sua porta. Ela sepultou pessoas queridas, viu a morte levar embora pedaços do seu mundo e percebeu que, muitas vezes, a vida arranca da gente o que temos de mais precioso sem pedir permissão. Cada perda foi como uma cicatriz gravada na alma. E, por dentro, ela se sentia cada vez mais pesada. Mas ninguém percebia. Para o mundo, ela era forte. Ela sorria, cumprimentava os vizinhos, cuidava da casa, seguia a rotina. Mas dentro dela,
Havia um grito sufocado. Havia noites em que escondia o rosto no travesseiro para que ninguém ouvisse o choro. Havia dias em que, por trás do sorriso, morava apenas a dor. Os traumas que acumulava não eram visíveis. Não havia marcas no corpo, mas havia um peso no peito. Um peso invisível, mas capaz de esmagar qualquer esperança. E mesmo assim, ela não desistiu. Porque mesmo que pequena, ainda havia uma chama dentro dela. Uma chama que dizia: continue. Só mais um dia. Só mais um passo. Só mais uma tentativa. E foi essa chama que a manteve viva. Foi essa chama que a impediu de se entregar ao desespero. Ela não sabia explicar de onde vinha essa força. Talvez fosse fé. Talvez fosse instinto. Talvez fosse apenas a vontade de acreditar que a vida não poderia ser feita apenas de dor. O que ela sabia é que, mesmo nos dias mais escuros, mesmo nas madrugadas em que não via saída, havia dentro dela uma voz suave, quase imperceptível, mas que repetia: você não está sozinha. Você ainda tem uma missão. E foi assim que ela começou a entender que as marcas invisíveis que carregava não eram sinais de fraqueza, eram provas da sua resistência. Cada lágrima derramada era um testemunho de que, apesar de tudo, ela seguia em pé. Cada ferida cicatrizada era um lembrete de que a dor poderia até machucar, mas nunca seria capaz de definir quem ela realmente era. A vida tinha sido dura com ela. As feridas do passado ainda ardiam e os traumas pareciam tatuados em sua alma. Mas, mesmo assim, algo dentro dela começou a mudar. O que parecia ser apenas um sopro frágil de esperança, com o tempo, se transformou em uma chama. Esse despertar não aconteceu de uma vez. Não houve um milagre repentino, nem um dia mágico em que todas as dores sumiram. Foi aos poucos, como o nascer do sol que rompe a madrugada. Primeiro, foram os filhos. Cada sorriso deles era como um bálsamo, cada palavra de carinho era como um remendo em seu coração partido. E depois vieram os netos. Ah, os netos! Quando aqueles pequenos olhinhos brilhavam para ela, era como se o tempo parasse. Quando as mãezinhas inocentes seguravam as suas mãos marcadas pela vida, ela entendia. Ali estava o seu verdadeiro tesouro. Não importava a pobreza, não importavam as cicatrizes, não importava o que o passado havia tirado dela, porque no sorriso de cada neto ela enxergava a chance de um recomeço. Uma chance de amar sem medo, de proteger sem condições, de ser tudo aquilo que um dia faltou para ela mesma. Era como se a vida estivesse lhe dando uma segunda oportunidade, uma forma de dizer: você sofreu, mas agora pode transformar dor em amor. E ela não desperdiçou essa oportunidade. Cada abraço se tornou cura. Cada história contada ao pé da cama se tornou um tijolo reconstruindo sua esperança. Cada gargalhada compartilhada em família era como uma música, lembrando-a de que a vida ainda tinha beleza. E assim, ela começou a mudar. Não que a dor tivesse desaparecido, as cicatrizes continuavam lá, mas, pela primeira vez, ela percebeu que não era preciso apagá-las, porque as cicatrizes não eram sinais de derrota, eram marcas de resistência, provas vivas de que ela havia sobrevivido. Ela entendeu que não poderia mudar o passado, mas poderia escolher o que fazer com o presente. E escolheu viver. Escolheu amar. Escolheu acreditar novamente. O despertar da esperança aconteceu no silêncio do cotidiano, nas pequenas alegrias, nas manhãs simples, com café coado e pão caseiro, no barulho das crianças correndo pela sala, no pôr do sol visto da janela da cozinha. Coisas pequenas para o mundo, mas imensas para ela. E foi aí que a grande lição nasceu. Não é o tamanho da dor que define a nossa vida, é o tamanho da esperança que escolhemos cultivar. Essa avó descobriu algo que poucos entendem,
que o maior aplauso que alguém pode receber é o silêncio de uma vida que fala por si só. Porque, no fim, não é sobre troféus na estante, é sobre marcas no coração das pessoas. E ela marcou a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Hoje, ao olhar para trás, ela não se vê como uma vítima. Ela se vê como uma guerreira. Uma mulher que enfrentou perdas, dores e abandonos. E ainda assim, encontrou forças para seguir em frente. Cada lágrima que derramou, cada noite que passou em silêncio, cada medo que enfrentou, todos esses momentos se transformaram em lições de vida. Ela nos mostra que a dor não é um sinal de fraqueza, que as cicatrizes não diminuem a beleza de alguém, que o sofrimento não define quem somos. Ao contrário, ele ensina, ele fortalece, ele prepara o coração para reconhecer o valor da esperança. E a maior lição que a Savã nos deixa é simples, mas poderosa. A verdadeira força não está no que você conquista no mundo, mas no que você consegue superar dentro de si mesmo. Ela nos ensina a olhar para nossas próprias cicatrizes com respeito e não com vergonha. A perceber que cada dificuldade vivida é um tijolo na construção de quem realmente somos. Hoje ela caminha com passos lentos, mas firmes. Seu olhar é sereno, cheio de histórias e de gratidão. E quando olha para os filhos, para os netos, para todos ao redor, ela sorri, porque sabe que sobreviveu às tempestades mais violentas e ainda encontrou beleza na vida. Se existe uma mensagem que podemos carregar desta história, é esta. Não importa quantas vezes a vida tente te derrubar. Não importa quantos obstáculos você enfrente. Sempre haverá dentro de você uma força invisível. Uma força capaz de transformar sofrimento em coragem. Uma força capaz de transformar dor em esperança. E se essa força existe em você, nunca deixe que nada nem ninguém a apague. Porque no fim, a vida é sobre o que escolhemos levantar e não sobre quantas vezes caímos. Essa avó não deixou apenas um legado para sua família. Ela deixou um exemplo para todos nós. Um exemplo de resistência, fé, amor e coragem. E a pergunta que ela nos deixa é simples. E você? Tá pronto para transformar sua dor em força? Essa é a força invisível de uma avó. Uma força que atravessa gerações. Uma força que inspira filhos, netos e agora também você. Ela nos mostra que não importa quantas tempestades você enfrente, que não importa quão pesada seja a sua dor, que não importa quantas vezes a vida tente te derrubar. Sempre existe dentro de nós uma chama capaz de nos fazer levantar. Sempre existe dentro de nós uma força silenciosa que nos faz continuar, mesmo quando tudo parece perdido. E é essa força que define a verdadeira grandeza de alguém. Se hoje você está assistindo a essa história, eu quero que você se pergunte: qual é a sua chama invisível? Qual é a força que ainda vive dentro de você, mesmo que você não perceba? Lembre-se, você também pode transformar dor em coragem. Você também pode transformar cicatrizes em aprendizado. Você também pode transformar sofrimento em esperança. Porque a vida não é sobre quantas vezes caímos, mas sobre quantas vezes escolhemos nos levantar. E se essa história tocou o seu coração, eu te convido a fazer algo muito simples. Algo que ajuda a espalhar essa mensagem de força e esperança. Deixe um comentário dizendo o que essa história despertou em você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias emocionantes de coragem e superação.
Cada interação sua ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que, assim como essa avó, precisam lembrar que nunca é tarde para recomeçar. E, finalmente, lembre-se: a maior vitória não é visível para o mundo. Ela está no coração daqueles que, mesmo diante das maiores adversidades, continuam acreditando. Essa é a força invisível de uma avó. E agora, você também pode encontrar a sua.